Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Carlos Alberto Bitinas, ele que é especialista em mentoria RH, gestão de pessoas e carreira. A gente vai conversar um pouquinho com ele sobre gestão de negócios e pessoas, um assunto tão importante, já que a gente está aí no momento onde a gente está escolhendo governantes e a gente pode falar um pouquinho de como a gente governa os nossos negócios e as nossas carreiras, né? Perfeito. É um assunto importante, pertinente e bem alinhado com as circunstâncias atuais. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de dialogarmos sobre o assunto. Exatamente, Carlos. Você tocou num ponto importante, né? A gente está aí passando por um período atípico, um ano atípico, né? A gente teve aí pouco mais... A gente teve 3 meses, pouco mais de 2 meses aí, em que a gente estava trabalhando numa rotina em que a gente já conhecia. De repente, o cenário todo mudou e muitas coisas tiveram que se reinventar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância, então, de aprender a gerir um negócio e de gerir a própria carreira em um ano em que a gente teve uma pandemia e que a gente, infelizmente, não sabe se no ano que vem a gente vai ter que continuar trabalhando dessa forma, né? Perfeito. É um assunto amplo e nós vamos ter que fazer aqui um esforço de síntese para abordá-lo, mas vamos a ele, né? E eu costumo iniciar essas nossas conversas, esses nossos diálogos sobre uma temática tão complexa, lembrando um pensamento de um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que ele fala que o homem é o homem e suas circunstâncias. Ou seja, nós somos sempre nós mesmos e nossas circunstâncias. E as circunstâncias, elas mudam ao longo do tempo, né? A mudança, aliás, é a única coisa constante que nós temos ao longo da história, né? E você lembrou muito bem, Tayana, o quanto nós tivemos de alterações no cenário, nas circunstâncias que vivemos nesse ano em curso, tá certo? Então, isso exige um enorme esforço adaptativo das pessoas em si, como indivíduos e também como profissionais, que é um papel que a gente desempenha na vida, tem outros, mas é um dos papéis. E também exige um grande esforço das instituições, porque elas também vivem nas suas circunstâncias, né? Muito bem. E nós tivemos coisas imprevisíveis, porém, algumas coisas já vinham sendo feitas, né? Mudanças na forma de trabalhar, na forma de fazer os negócios, lidar com as dificuldades, e assim nós estamos caminhando, né? Não sabemos o que vamos ter pela frente. Aliás, é um exercício perigoso fazer muita previsão, né? Nós temos que lidar com a realidade. E a realidade já basta em nos oferecer muitas coisas para lidarmos, né? Afinal, o ambiente de trabalho, que é uma das temáticas que estão aqui motivando o nosso encontro, ele é rico nisso, né? Cada instituição tem uma personalidade, uma forma de ser, de agir e reagir, de funcionar, de atuar, e os indivíduos também, no exercício de suas profissões e da própria vida, não é? Bom, então nós estamos falando sobre essa questão de gerir pessoas, de se autogerir, de governar, de cuidar dessa adaptação, desse ajuste, como eu costumo dizer, que é uma batalha infinita, né? A gente constitui o ambiente produtivo, o ambiente profissional, que é um ambiente de troca, com vários recursos. Um dos recursos é o recurso humano, né? E se eu olhar todo esse cenário de um determinado ângulo, Tayana, e nossos ouvintes e telespectadores, nós vamos ver que nós estamos falando de um ambiente onde o elemento humano é o elemento essencial. Nós temos homens
pessoas, indivíduos, seres humanos trabalhando em grupo, individualmente, para pessoas também, né? Os seus clientes, os seus pacientes, os seus patrões, os seus parceiros, os seus fornecedores e assim por diante. Então, isso exige uma mecânica enorme, porque também ela vai se perpetuando ao longo do tempo, onde vamos experimentando essas mudanças das quais você iniciou o nosso diálogo falando com grande propriedade, porque isso é muito relevante. Exatamente, Carlos. Eu acho que a gente não teve na história um período onde as pessoas tiveram que se reinventar com tanta rapidez, tudo aquilo que foi planejado, muitas vezes no negócio, ou na própria carreira mesmo, teve que mudar o curso muito rápido. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Uhum. Então, existe um pensamento na economia que fala que a necessidade é a mãe das mudanças, né? As coisas, os fatos vêm, os acontecimentos vêm e se impõem a nós, né? Outro filósofo, um filósofo americano, Ralph Emerson, fala com grande propriedade que o mundo se impõe a nós com uma força brutal. Bom, e nos cabe, primeiro, saber lidar com isso, e segundo, a essa força ou contra essa força também apresentar uma certa força, um esforço de imposição, de contra-imposição, né? Ou seja, reagir, né? Saber manejar esse jogo de forças, tá certo? O mundo do trabalho tem essa dinâmica constantemente, porque nós podemos olhar o planeta hoje sob a ótica da pandemia, porém, podemos olhar em outras óticas, né? Recentemente, algumas décadas atrás, tivemos um fenômeno da globalização, por exemplo, né? É uma coisa que vem e se impõe, e a gente tem que saber lidar com isso. Aí reside, Tayana, a grande importância de saber fazer gestão de pessoas, porque são as pessoas que habitam as organizações, são as pessoas que habitam o mercado, são as pessoas que habitam a sociedade, desempenhando os seus papéis, entre eles o do trabalho. E o trabalho, como eu falei na pergunta anterior, que eu estava encerrando com isso, ele ocupa na nossa vida mais de 40 anos, né? A vida vai se prolongando, e aliás a previdência vai fugindo da gente, né? E o período de trabalho vai se alongando. Hoje quem está começando no mercado de trabalho certamente vai trabalhar 50 anos, meio século ou talvez mais. Então precisa saber olhar isso numa perspectiva de tempo longa, onde nós vamos ter muitas ocorrências surpreendentes, né? Nós não conseguimos prever o que vai acontecer daqui a 5 anos. Atualmente nem daqui a 5 meses, né? Não precisamos nem falar em 10 anos, 20 anos, tá certo? Então veja como é importante saber fazer a gestão da própria carreira, se eu falar como indivíduo, né? Uma vez que o trabalho tem um grande papel na minha existência, e quanto é importante fazer a gestão de pessoas se eu olhar sob a perspectiva de uma organização, né? Seja que instituição for. Pode ser uma organização pública, uma organização não governamental, uma organização privada, lucrativa ou não, tá certo? E isso tem uma série de mecanismos que precisam ser colocados à luz clara, né? Porque dentro desses mecanismos existe muito conflito, né? O campo humano ele é repleto de conflito, de desejos, de ambições, de necessidades, de poderes, despoderes e assim por diante, tá certo? Então você falou, por exemplo, esse termo que está muito em voga, que é a reinvenção, né? A gente precisa se reinventar, né?
dentro de uma linguagem menos atual, vamos chamar assim, menos em voga, uma linguagem mais tradicional, nós estamos falando de adaptação, né? Porque de verdade, verdadeiramente, ninguém se reinventa, né? Porque nós nunca fomos inventados. Nós estamos sempre nos formando. E a adaptação é um desses fatores. Ele não é tão novo. Aliás, ele não é nada novo. Ele varia em grau. Como o grau agora está elevado, criou-se um termo novo que está em voga, é a reinvenção. Mas, na verdade, isso não passa de uma adaptação, que é o que a gente sempre fez na vida, né? Pode pegar outros exemplos que não são do trabalho. Quando a gente sai de um determinado grau de escolaridade, entra numa universidade ou numa pós-graduação, ou vai estudar fora, você precisa se adaptar, né? Se a adaptação é forte, você pode até falar, bom, eu precisei me reinventar, não é? Mas, na verdade, você continua sendo você mesmo. Correto? E a gente está aí dentro desse assunto, né? O senhor está falando um pouquinho da importância de saber gerir tanto o negócio quanto a própria carreira. E essa matemática tão importante que eu até diria que a gente deveria ensinar na escola, né? Já as crianças como gerir a própria vida, a própria carreira e gerir negócios também, né? E também aprender como fazer isso. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso. Muito bem, excelente questão. É verdade, né? É verdade. E alguma coisa já vem acontecendo nesse sentido, né? Você vê que tem muitas escolas, inclusive de nível médio, e que falam já de educação financeira, para a pessoa gerir o seu próprio patrimônio, o seu fluxo financeiro e coisa do tipo, tá certo? Gerir a carreira também é uma coisa importante, orientação profissional, né? Eu mesmo faço muita orientação profissional para pessoas jovens, não só jovens, mas também jovens. É importante isso, né? A pessoa vai trabalhar 50 anos na vida, não pode ficar só na base da intuição, tá certo? Então, o que fazer para isso é a sua pergunta, né? Veja, quando nós falamos do trabalho, nós estamos falando, se eu olhar assim do ponto de vista da pessoa, do indivíduo, eu, você, ou quem está nos assistindo, eu vou ter 50 anos de trabalho na vida, 40, sei lá eu quanto tempo. Bom, eu tenho que ter alguns elementos dentro de mim que vão prover esse meu papel na sociedade, na minha vida e na sociedade, né? Uma das coisas importantes, Tayana, é um assunto que é pouco explorado, sabe? Mas ele na minha visão, é essencial. É a vocação da pessoa, né? Um assunto bastante subjetivo, e eu diria até nublado, misterioso, enigmático, porque é normal que a pessoa passe a vida inteira se indagando qual é a minha vocação, ou mesmo quando se encontra no trabalho, se realizando, pode até ter dúvidas, né? Será que é mesmo essa a minha vocação? Vocação no latim antigo vem de vocatio, ouvir a voz interior, chamado interior. A gente ouve muito a voz exterior, né? Interior nem sempre é fácil de ouvir. Veja que coisa curiosa, né? Mas nós podemos entender isso também como algo parente ou similar ao seu interesse, né? O seu desejo no mundo do trabalho. O que você gosta mesmo de fazer, aquilo que você tem inclinação para fazer. Isso é uma coisa importante, né? Que a gente vive pensando na carreira. Eu tenho 62 anos de idade, né? Eu acho que eu trabalho com o que eu sou vocacionado, com gestão de pessoas, gestão organizacional. Mas às vezes confesso a você que durmo falando com o travesseiro, será que é isso mesmo? Será que outra coisa não seria mais realizante? Não seria também talvez uma experiência boa? Não sei, né? Também não dá tempo de fazer tudo na vida, né? A gente tem que fazer algumas escolhas.
Esse é um caminho importante. Fazer escolhas é outro elemento, né, para você conduzir bem uma carreira. Ao longo de várias décadas surgirão várias situações de escolhas, né? Existe um conceito que está crescendo muito em utilização e conhecimento, que é a carreira proteana. A carreira proteana é você mudar a sua atividade ao longo do tempo, na medida que você faz novas descobertas das suas próprias competências e das oportunidades que existem nas circunstâncias que nós vivemos, né? Então, isso é uma coisa também importante. Isso vai demandar esforço, né? Trabalho significa esforço. Não no sentido do esforço penoso, do castigo, não é necessariamente isso, mas no dispêndio de energia, tá certo? É uma jornada longa, não dá para fazer isso sem um esforço. Aliás, por causa disso que precisa se cuidar muito bem da saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Vejam quantos elementos nós já estamos alinhando aqui, tá certo? Esse esforço significa que eu vou ter que fazer muito aprendizado ao longo do caminho. Olha só, a gente costuma dizer, já há muito tempo, que o profissional no mundo do trabalho nunca vai poder deixar de aprender, tá certo? Ele tem que fazer uma educação contínua. Nós não nascemos feitos, prontos. Nós estamos sempre nos desenvolvendo, nos formando, tá certo? Outro ponto importante nessa tua questão, Tayana, é saber lidar com o acaso, né? Por mais que a gente se planeje, o acaso está sempre nos rondando, né? O acaso muitas vezes é rotulado como sorte ou azar, ou destino. Eu costumo chamar de acaso, né? Nós saímos e dobramos a esquina e não sabemos o que vamos encontrar ali, né? Estamos sempre sujeitos ao acaso e precisamos saber lidar com isso. Um bom planejamento ajuda, tá certo? Então, esse conjunto de fatores são fundamentais para alguém conduzir a sua carreira ao longo do tempo. Tempo esse que eu volto a lembrar que não é curto. Agora a gente falando ainda, né, nessa questão desse ano tão atípico, a gente sabe que foi um ano onde muitos negócios fecharam, muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, por isso da gente falar tanto na questão da reinvenção, mas mudando um pouquinho já o foco, né? Não falando mais de reinvenção, a gente pode dizer que uma pessoa que sabe gerir carreira, sabe gerir pessoas, sabe gerir negócio, teve uma chance extra, digamos assim, de se manter mesmo durante essa crise? Muito bem. Crescem essas chances. Na medida em que você dominando os fatores ou melhor dizendo, os fatores nos quais você vive profissionalmente e também existencialmente, socialmente, você dominando esses fatores com lucidez e com capacidade de manejá-los, aumenta o seu nível de proteção, né? Diminui o seu nível de risco perante as circunstâncias. Não quer dizer que esses riscos não existam, né? E mais, ninguém está plenamente imune a isso, às circunstâncias. Porque as circunstâncias ocorrem independente de mim e de você, tá certo? Mas na medida que eu tenho lucidez e capacidade de manejo desses fatores, e estabeleço bons relacionamentos, né? Bons vínculos, boas alianças no mundo que eu transito, crescem as chances de eu ter menos riscos e poder dar continuidade ao meu caminho, mesmo com os acasos que podem permear o meu caminho, tá certo? Sejam eles bons ou não, tá certo? E as consequências, Carlos, da má gestão? Isso a gente falando num cenário, não só nesse cenário que a gente está vivendo agora, mas em qualquer cenário. Quais são as consequências, as principais consequências de uma má gestão, seja de pessoas, seja da própria carreira ou de um negócio? Pois então, Tayana, olha,
aí nós entramos num campo tempestuoso, porque as consequências elas podem ser de uma má gestão, e isso não é incomum, né? Porque a gestão é sempre algo que a gente está buscando um nível de excelência mais elevado, né? Você pode até atingir um nível de excelência em gestão errado, mas daqui a um tempo, e esse tempo às vezes é curto, você vai precisar elevar de novo, né? O que significa que você sempre tem um espaço onde pode residir alguma dose de má gestão, ou de uma gestão que não está excelente. Muito bem. Então, é um trabalho contínuo, infindável, tal qual o mito de Sísifo, né? A pedra sobe e a pedra desce, você sempre está tendo que movimentá-la. Bom, quais são as possíveis consequências ou riscos? A mais grave delas é tornar o mundo do trabalho um mundo pesaroso, um mundo de infelicidade, de frustração, de indigno, né, da pessoa. Porque grande parte da nossa dignidade, da nossa formação humana está dentro do trabalho. Não está só no trabalho, evidentemente, mas grande parte está lá. E se não houver uma boa gestão, não só de pessoas, como empresarial, tá certo? Se eu falar de empresa, ou estatal, se eu falar do Estado, por exemplo, eu corro grande risco de ter uma população trabalhando num determinado local, numa sociedade, que não se realiza e que não realiza o seu pleno potencial humano. Olha só que coisa. Você atravessar uma vida, 40, 50 anos, e não realizar plenamente o seu potencial. Cá entre nós, é um enorme desperdício. É uma desumanidade, eu costumo dizer. Tá certo? Daí a importância de se dar ênfase a uma boa gestão. E isso requer não só técnica, mas também muita sensibilidade, porque o elemento humano ele é um elemento, um recurso, um fenômeno, podemos dizer assim, um universo que tem afeto, tem sentimentos, tem espiritualidade, tem desejos, e assim por diante. Muitas vezes as organizações são frias com relação a isso, o que é um equívoco, né? Administrar pessoas, gerir pessoas, não é como gerir tecnologia, patrimônio, capital financeiro, maquinário, tá certo? Coisas do gênero. Gerir pessoas exige técnica e sentimento, sensibilidade. Porque o fator humano, ele não é uma linha reta, ele não é uma máquina, né? E o que a gente precisa, Carlos, então, saber e fazer para ter um pleno sucesso na carreira profissional? Além, claro, daquele primeiro passo, que é já saber se você tem a vocação, né? A vocação e seus adjacentes, tá certo? Olha, uma coisa que eu vejo assim é você evitar. Isso é uma tendência humana, né? Nós não gostamos de dificuldades, gostamos de facilidades. É natural isso, tá certo? Então, evitar armadilhas, determinadas armadilhas, Tayana. Tá certo? Uma delas é, por exemplo, os modismos, né? Tá certo? Isso é muito comum. No campo acadêmico, na literatura, você vê periodicamente modismos aparecendo, tá certo? Que vão sempre nos levar a caminhos fáceis. Sabe aquelas coisas, os 17 segredos disso, os 5 caminhos daquilo? É um estabelecimento de fórmulas prontas. O que pode ser bom para mim pode não ser exatamente conveniente para você. É muito importante o sujeito entender ele próprio como um indivíduo que tem características específicas e que exigem
abordagens específicas, né? Se eu olhar isso coletivamente, vale a mesma verdade. Quem faz gestão de pessoas, por exemplo, se eu for gerir uma pessoa uma pessoa jurídica, uma empresa, como eu fiz muitas vezes aqui no Brasil, como executivo, é diferente de fazer num país do Oriente, num país da África. Eu preciso olhar as características específicas, entendê-las e saber lidar com elas, né? Outra coisa muito importante, Tayana, e nesses tempos modernos, com os jovens, tem se tornado um fator crítico, é saber lidar, ter cuidado com a pressa, né? A pressa pode ser um inimigo das boas resoluções. Ela pode nos levar a precipitações, a decisões equivocadas, que depois vão dar trabalho em serem corrigidas. Então, precisa saber ter lucidez, ter equilíbrio, ter calma, porque não existe uma fórmula certa para a carreira. Cada um vai ter a sua própria fórmula, claro, tomando conceitos e fundamentos bons, essenciais, universais, mas necessariamente adaptados a si mesmo, tá? Isso vale também para as instituições. O que pode ser bom, por exemplo, para a gestão de pessoas numa companhia de aviação, pode não ser numa companhia jornalística, que pode ser diferente de uma companhia do ramo químico, né? Ou do setor público. Percebe? O quanto é importante olhar com um olhar atento, lúcido, e se entregar às boas técnicas de gestão de pessoas. Então, é importante que todo indivíduo, seja ele um empresário ou seja ele um funcionário, é importante que ele sempre saiba sobre gestão e ele esteja, então, sempre se aprimorando nessa questão, né? Muito bem. Muito bem. Você sabe que com os meus assessorados, eu falei que eu faço muita orientação de carreira, tal, para jovens, pessoa também no meio da carreira, porque às vezes você descobre que não está na carreira exata, e também para empresários, para pessoas que estão consolidadas no mercado, mas que querem melhorar, querem diversificar, tal. Eu costumo dizer o seguinte, lançar algumas questões que eu aproveito aqui e coloco em público, que são as seguintes. Primeiro, o quanto é importante durante o desenvolvimento, a tua formação profissional, você está desperto para a seguinte questão: qual é o teu negócio? Você é um ente, um profissional, eu sou, você, todos que estão nos ouvindo aqui, que entrega alguma coisa no mercado, tá certo? Você, ao me entrevistar, está entregando algo, não é? Qual é o teu negócio? O que você entrega? Você vive disso, nós vivemos disso. É importante ter essa questão muito clara, muito forte, e sempre sob a ótica do aprimoramento. Tá certo? E o segundo ponto que eu costumo chamar a atenção, que é muito importante também, eu fazendo essa entrega, eu definindo qual é o meu negócio, eu também ter claro qual é a minha contribuição, o que isso agrega a quem toma o meu produto. Né? Qual é a minha marca? Qual é o meu diferencial? Uma vez que eu vou trabalhar isso durante 30, 40, 50 anos de carreira profissional. Isso vale para um artista, vale para um empresário, vale para um político, tá certo? Vale para um cidadão comum, vale para o pipoqueiro lá da porta do cinema. Tá? Ou seja, é um fundamento importante, um pensamento importante, essa dupla. Qual é o meu negócio, qual é a minha entrega e qual é a minha contribuição, que pode ser uma matéria-prima ao longo pode não, eu uso dizer, é uma matéria-prima ao longo de toda a carreira profissional, seja qual for a atividade. Exatamente, Carlos. Então a gente pode dizer que estar feliz com aquilo que você está fazendo também é um outro ponto muito importante, né?
Claro, se você abarca todo esse mundo que nós conversamos aqui, e que não é tudo, né? Poderia ter até mais, certo? A possibilidade de você ter realização é maior, tá certo? Não quer dizer que não tenha agruras, porque amanhã a gente pode acordar e ter outro vírus aí na praça, né? Outro fenômeno econômico ou social ou político qualquer, tá certo? Bom, se eu faço tudo isso com muita lucidez, com muita entrega, muita inclinação, muita autenticidade, aumenta a minha chance de realização, inclusive ao lidar com as frustrações, tá certo? Porque a vida não é só realização e felicidade, a gente sabe disso, precisa ter essa lucidez, e, portanto, estar feliz em determinados momentos e quiçá que esses momentos sejam muitos, tá certo? Eu costumo dizer que a felicidade coaduna, combina muito mais com o verbo estar do que com o verbo ser, tá certo? É verdade. Carlos, a gente está chegando aos minutinhos finais do nosso programa, mas eu queria agradecer por você participar desse papo, que eu acho muito produtivo. A gente tem que conversar muito sobre gestão. Acho que se fala pouco ainda sobre gestão de carreira e gestão de pessoas, mas é um ponto muito importante, como eu falei anteriormente. Acho que é algo que a gente já tem que ensinar para as nossas crianças, seja na escola ou seja dentro de casa. Gestão de carreira, gestão de pessoas, porque é o que a gente vai fazer a maior parte do tempo da nossa vida, né? Muito obrigada, Exato. Carlos, e até uma próxima oportunidade. São meus os agradecimentos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.